Gostaria de fazer uma breve introdução em que o Nosso Lar é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luís, que retrata a vida na colónia espiritual Nosso Lar, que se encontra situada por cima da cidade de Rio de Janeiro. Mas antes de passarmos ao capítulo de hoje, vale a pena relembrar alguns aspectos do capítulo 24, intitulado Impressionante Apelo. Neste capítulo foram dadas notícias da Segunda Guerra Mundial, então prestes a eclodir. Houve-se em Nosso Lar apelos de uma emissora espiritual solicitando voluntários à assistência a coletividades terrenas indefesas que sofrerão os horrores de uma grande guerra. Então, e o capítulo de hoje, intitulado Generoso Alvitre, vamos perceber o quanto é generosa e maternal a Laura, mãe de Lísias, para André Luís. Vamos então passar à leitura do capítulo. Generoso Alvitre, no dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo, bem-humorado: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante, agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, desvelada genitora do meu amigo dirigiu uma palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em Nosso Lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Esboçando significativa expressão fisionómica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito da experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limita a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas da regeneração,
não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colónia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembre-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém dos que administram, quando peça determinado género de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos. Nesse sentido, lembremos contudo o de Paulo de Tarso, doutor de Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente, voltarei ao ciclo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Levantei os olhos rasos de água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse de balde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Portanto, o nosso pequeno capítulo, o que nos trata ele? São as principais sugestões que Laura faz a André Luís quanto às suas atividades futuras. E quais serão esses conselhos preciosos que Laura deu a André Luís?
O primeiro ponto, as palavras sobre a curiosidade. Porque a curiosidade, mesmo sadia, pode ser perigosa. Podemos caminhar para vários assuntos sem nos prendermos a nenhum deles. Laura orienta-nos que o espírito de serviço deve sobrepujar o espírito de investigação. Em que parte deste capítulo podemos então perceber isso? Na passagem onde a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, quando Laura afirma: aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o seu espírito de investigação deve manter-se após o espírito de serviço. Acrescentou ainda: todos querem observar, raro se dispõem a realizar. Esta pequenina frase que tanto nos diz, podemos pensar nos dias de hoje, naqueles grandes estudiosos, alguns cientistas, outros médicos, que fazem o grande trabalho da observação e da investigação. Mas será que o sabem realizar? Será que põem isso em prática em prol do serviço e da ajuda dos outros? Alguns sim, outros não. Outro conselho importante: a ciência de recomeçar. Ainda no diálogo de Laura com André Luís, esta fez referência que a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso. E então, quem foi Paulo de Tarso? Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre a sua vida estão escritas no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos até que se encontrou com o Senhor, que apareceu em forma de uma forte luz que o cega e até o seu cavalo empina, levando-o ao solo na estrada de Damasco. A experiência com Jesus mudou completamente a sua vida até à morte. Paulo foi homem bem preparado, conhecedor das filosofias e religiões gregas. Após a sua conversão ao cristianismo, fez uso de seu título de cidadão romano e da sua bagagem cultural para conduzir todos a Jesus. Até ao fim da sua vida terrena, Paulo dedicou-se a levar o Evangelho de Jesus a todos os pagãos. Portanto, Paulo de Tarso, antes de se converter ao cristianismo, sabem o que ele era? Eram judeus que perseguiam os cristãos, e quando teve aquela grande felicidade de se encontrar com Jesus, redimiu-se, aprendeu as suas palavras e, pela sua vida, fê-las chegar a todos os outros irmãos que não conheciam Jesus. Na passagem então do nosso capítulo, recordando as belas palavras de Laura André Luís, ela fez referência a Paulo como a esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Todos nós não podemos mudar o passado, mas todos nós temos grandes condições e estamos sempre, é-nos sempre possível começar de novo. Portanto, acho que é uma mais-valia guardarmos estas palavras de Laura, porque nós não mudamos o passado, mas começar e recomeçar é sempre possível. Desta forma, percebemos as palavras de André Luís num capítulo anterior. Compreendo hoje, mais do que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesma. E eu concluo esta pequenina palestra com duas frases ditas por Laura que me tocaram mais e que resumem todo este capítulo. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe.